Boa noite, bem-vindos ao Seara. Boa noite aos internautas que estão nos assistindo pela TV Secal e seus parceiros através do YouTube e do Facebook. Mantimentos para a cesta básica dos idosos: farinha de mandioca, leite integral, feijão, óleo de soja, café, arroz, açúcar. As bolachas doces e salgadas não podem ser recheadas, tá, gente? É simples. Sabonete e creme dental. A todos que nos ajudam nesse projeto, os nossos agradecimentos. Palestra especial para o mês de julho. Ocorrerá no dia 9 de julho, às 20 horas, lembrando que a duração é 50 a 55 minutos. O tema escolhido, esse tema foi dado pelo próprio palestrante, ele que pediu. Experiência de final de vida e seu impacto no processo de morrer. E o palestrante convidado é o Dr. Luiz Alberto Silveira. 14º Seminário Espírita Catarinense, promovido pelo Secal. Acontecerá no dia 5 de julho, um sábado, das 8 às 19 horas. O local escolhido para este evento, Hotel Cambirela, aqui no Estreito. Tema central do evento, Caminho para Deus. E os palestrantes escolhidos, o Raul Teixeira, a Ana Guimarães, Cosme Massi e o Luiz Alberto Silveira. Mais informações vocês podem ter pelo nosso telefone aqui do Seara e falar com o Antônio. O Antônio é que está coordenando todo esse projeto do Secal. Vocês sabem que na segunda-feira nós temos um curso aqui de Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Mas nessa segunda-feira, como eu estou muito adiantado no curso, eu estou mais um mês, né, Lucia? Mais ou menos um mês adiantado. Me sobra um espaço. E sem ser essa segunda que tivemos, sem ser ontem, na outra segunda a gente trabalhou a mediunidade, foi muito legal. Então, mediante esse fato, eu resolvi, na próxima segunda-feira, trabalhar o tema obsessão. Mas daí a gente abre para o público. Quem tiver interesse do público nesse assunto, obsessão, estaremos aqui na segunda-feira que vem, das 19h15 até as 21 horas, junto com o pessoal do curso que vem. Por quê? Porque é um tema muito importante, um tema muito atual, e esse tema estava previsto para que eu falasse no começo do ano, naqueles 3 dias que eu fiz aqui de curso, mas não deu. Então, eu vou aproveitar esse momento para conversar sobre esse tema, obsessão. Eu é que vou fazer esse tema, e eu e a Lúcia, que estaremos aqui na casa, né? E eu convido vocês, se vocês quiserem estar aqui, na segunda-feira, 19h15, é só entrar, vir aqui, e a gente... Não é uma palestra propriamente direta, ela tem... Você pode fazer perguntas, pode questionar, que a gente vai trabalhando conforme as perguntas, tá bom, gente? Vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, neste momento, e agradecer por aqui estarmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como aberto a segunda parte do trabalho desta noite. E eu passo a palavra ao nosso irmão Jean Lira. Não vai dar. Queridas irmãs e queridos irmãos, boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Ah, tá. Porque o frio, ele dá uma travada, né? Então a gente é bom soltar um pouco. Inicialmente, como de praxe, nós devemos sempre agradecer a Deus, a quem eu faço o meu agradecimento maior, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, Ele criou a nós e a todo o resto.
E nós somos muito gratos pela oportunidade de estar encarnados, tendo mais uma chance de tentar evoluir um pouco mais, tentar voltar ao plano espiritual um pouco menos devedor do que quando aqui a gente chegou. Então, esse agradecimento vai ao Pai, o agradecimento vai também a Jesus, o nosso guia e modelo, porque ele, na condição de governador espiritual do planeta, na condição de um irmão mais velho, mais experiente, que já percorreu a caminhada e que agora tem a incumbência de dirigir os trabalhos, coordenar os trabalhos de um planeta como a Terra, de provas e expiações, tendo vindo até nós e deixado seu exemplo. Então, o nosso agradecimento ao Mestre Jesus. Aos espíritos amigos, essa falange espiritual que se encontra aqui presente, porque o trabalho sempre é de lá para cá e não daqui para lá. Eles é que preparam, eles é que organizam, eles é que nos intuem. Então, nós sempre contamos com a boa influência espiritual desses irmãos que fazem parte do trabalho desta casa, em conjunto com o meu guia espiritual, que também está presente, e vamos todos trabalhar em conjunto. Os erros que saem, obviamente, não vêm deles, vêm da nossa imperfeição, da nossa pequenez. Mas a gente tem que se esforçar. E agradecer também ao pessoal de casa, que por algum motivo não pôde vir, está acompanhando pelas redes sociais. Então, nosso boa noite também a eles, contando também com a energia espiritual que eles vão transmitir da onde estiverem, porque para o espírito não há impedimentos. E o espírito encarnado, ele também é espírito. Também tem os seus poderes, tem as suas capacidades. E esses irmãos que às vezes podem pensar que estão assistindo porque são necessitados, estão precisando de ajuda, muitas das vezes, eles é que nos ajudam. Eles, ou todos aqui presentes também que assistem, é que nos ajudam, é que nos dão as energias, os fluidos, os pensamentos capazes de permitir que a gente chegue até o fim da nossa trajetória. Bom, feita a introdução e os agradecimentos, claro, esqueci do agradecimento à casa, que nos convida, né? A casa, as casas espíritas como um todo, que mantêm essa organização e permitem que a gente tenha uma tribuna para falar. Se eu não tivesse as tribunas, que essas casas caridosas, através desses irmãos abnegados, trabalhadores do movimento espírita encarnado, me oferecessem, eu voltaria pior do que quando aqui cheguei. Então, meu agradecimento ao convite da casa. A proposta da noite de hoje, meus irmãos, é a gente conversar um pouco acerca da parábola dos talentos. Vejam que há uma grande necessidade, às vezes, pode ter alguém que possa ficar na dúvida ou possa ter aspirações um pouco diversas, achando que as palestras doutrinárias são muito em cima de temas evangélicos. Não, equivoca-se. Porque, na verdade, nós, como um todo, em geral, precisamos nos evangelizar. Então, nunca é demais falar sobre o evangelho. Mas também as casas oferecem oportunidades em outras datas. Na segunda-feira, como disse o Pedro, na próxima, será oferecida a oportunidade de falar sobre algo que está intimamente ligado à ciência. É um tema científico da doutrina espírita, que é obsessão. A ação dos fluidos, a ação dos espíritos. Se nós abordássemos temas muito técnicos na palestra aberta, elas ficariam para algumas pessoas um pouco monótonas. Então, a proposta é nós conversarmos acerca do Evangelho. Hoje, no capítulo 16, que é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós recorremos ao dicionário
para saber o que significa Mamon. Deus, eu acredito que os meus irmãos já saibam. Mas não se pode servir a Deus e a Mamon. Foi a máxima que Jesus falou entre as pessoas que na época o acompanhavam, paravam para ouvi-lo. Mamon, na tradição religiosa, refere-se à personificação da riqueza material e da ganância, frequentemente associada a uma divindade maligna ou demônio. Isso vem de uma cultura pagã. Então, Cristo utilizou-se desses termos e muitas vezes ele usou de termos comuns do povo para facilitar a compreensão. Era mais fácil trabalhar com aquilo que já estava no imaginário das pessoas. Falar aos meus irmãos sobre o Evangelho, ou o Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Médiuns, para quem já os leu, é mais fácil, porque a ideia, as imagens, elas já estão gravadas no íntimo de cada um. Então, Cristo utilizou-se dessa máxima, dessa estrutura já montada, para trazer um ensinamento. Então, nós vamos observar que não se pode servir a Deus e a ganância. Aqui a proposta, em princípio, é uma proposta material, tá? Uma análise acerca realmente das coisas materiais. Porque vejamos que precisamos voltar no tempo há 2000 anos atrás. Se nós hoje já consideramos, podemos concluir que a humanidade é, de certa forma, materialista, imaginemos na época do Cristo. Então havia um apego ao material, às posses, ela muito maior. Então, por isso, essa proposta é de trazermos uma ideia de como nos comportar acerca das coisas materiais. Os espíritas podem ter bens materiais? Podem, claro que podem. Os espíritas podem aprimorar o seu patrimônio físico, porque é natural que com o trabalho, com as aptidões, as pessoas elas consigam adquirir, consigam até mesmo acumular. Isso é proibido? Há uma grande incógnita, muitas vezes, nas pessoas. Devo viver uma vida tibetana, uma vida onde não tenho qualquer tipo de relação com algo físico, com propriedades, com posses, ou posso tê-las? Então, os espíritos, através de Allan Kardec, pautando-se por essa máxima do Cristo, nos traz esse capítulo 16º. Porque nós devemos abrir bem os nossos olhos. Tudo, como disse Pedro, e Pedro aqui eu digo o apóstolo, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. É em cima dessa máxima que nós começamos a compreender essa proposta de viver na matéria sendo espírito, de usufruir da matéria sendo espírito, momentaneamente encarnado. Então nós temos esse direito. Agora, cabe-nos um grande alerta acerca do apego. Esse é o grande problema. O apego, o vínculo, a importância que nós damos às coisas da matéria, às posses materiais. Então, quando ele diz que não se pode servir a Deus e a Mamon, ele complementa, dizendo que se você serve mais o Senhor do que o outro, você serve mais a um Senhor e odeia o outro. E esse odiar, na época, não era uma proposta como nós a conhecemos hoje, do ódio, né? Aquele sentimento vil, não. O odiar, nesse contexto, na época, a tradução era gostar menos. Então, não há como nós gostarmos de Deus e das coisas materiais, nos entregarmos a Deus, querermos, porque a proposta, creio, que da maioria das pessoas que aqui estão, quiçá todas, é aproximar-se de Deus. Então, se nós dedicamos atenção a Deus, deixamos de lado as coisas materiais e vice-versa. Já fomos, em muitas encarnações, criaturas que foram muito apegadas.
talvez até hoje em dia, temos algum certo tipo de apego a determinadas coisas, a bens, a uma qualidade de vida, mas a gente deve ter cuidado em usufruir da melhor maneira possível daquilo que Deus nos oferece, porque o mundo, ele nos é oferecido a todos para que a gente possa dele usufruir. Mas nesse capítulo existe a parábola dos talentos, que diz o seguinte: o Senhor age como um homem que, vejam, o Senhor age como um homem. Ele está dizendo que o comportamento desse homem se assemelha à ideia de Deus, do Criador. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Você consegue compreender a força dessa expressão? Você conseguiria hoje, nesse exato momento, entregar tudo que é seu para outro cuidar e seguir numa determinada missão ou tarefa? Hoje a gente já sente dificuldade. Imaginemos na época em que as pessoas eram mais brutalizadas, eram mais materialistas, não se confiava tanto. Então, era muito arriscado que esse senhor entregasse tudo o que tem. Vejam, o seu patrimônio. E ele diz que chamou 3 de seus servos. Ao primeiro, deu-lhe 5 talentos. Ao segundo, 2. E ao terceiro, 1. De acordo com a sua capacidade. O que são talentos? Que a gente precisa entender. Um talento de prata equivalia a 34,2 quilos e poderia ser estimado como o salário de 6.000 dias trabalhados de um trabalhador. Era uma medida, era uma forma de métrica, de avaliar a quantidade de dinheiro que recebia aquela pessoa. Então, equivalia a 6.000 dias trabalhados, que dá aproximadamente entre 16 e 18, algo parecido, anos. Vejam que um talento era 16 anos de trabalho. Você imagine agora receber do seu salário, pode ser um salário pequenininho, eu sei que tem gente que ganha pouquinho aqui, mas imagine receber 16 anos do seu salário agora. Ia ser uma ajuda, né? Ia ser um grande incremento, um incentivo na vida da gente. Então, vejamos que ele entregou 5 talentos a um, a quantidade de dinheiro em anos que isso representava, 2 a outro e 1 a outro. E seguiu sua viagem. Depois de longo tempo, ele voltou. E quando ele voltou, ele foi ter com os seus servos e os chamou. Claro, era dele, ele voltando, imaginemos, nós saímos, deixamos tudo que possuímos, fomos e quando voltamos, a gente quer as contas, quer que a pessoa, pelo menos, demonstre o que foi feito com aquilo que a gente os confiou. E assim aconteceu. O primeiro disse-lhe: Senhor, toma aqui os 5 talentos que me destes e outros 5 que eu ganhei. E ele respondeu: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Em cima dessa frase aqui, eu vou ser sincero. O meu primeiro carro, ele era um Fiat 147, bem podrinho, sabe? Todo podre. Ele tinha muito furo. Ele era 147 problemas, na verdade, né? O nome dele, a origem desse nome é 147 problemas. O meu tinha um pouquinho a mais. Mas, todo podrezinho, eu limpava, lavava, apodrecia mais, né? Quanto mais lava, mais apodrece. Mas eu lavava e tal, e eu tinha sempre em mente, foste fiel no pouco, te confiarei o muito.
né? Ainda estou esperando, não chegou, esse muito ainda não chegou. Mas esse servo devolveu 5 talentos a mais. O segundo servo, a mesma coisa. Toma aqui, Senhor, teus 2 talentos e outros 2 que eu trabalhei, reverti em teu benefício. E ele disse: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Tanto o primeiro quanto o segundo é chamado a compartilhar da alegria do Senhor. Vejamos que aqui a alegria é de Deus. Nós seremos chamados a compartilhar da alegria divina. O terceiro chegou para ele e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que lhe pertence. Esse homem temeroso, vacilante, ele enterrou aquele talento. 6.000 dias trabalhados, ele enterrou com medo de perder. Claro, porque o Senhor era severo, era um Senhor que esperava a colheita, esperava o retorno, tinha uma expectativa em cima das criaturas. Vejamos que ele entrega 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, conforme a sua capacidade. Os 3 não tinham a mesma capacidade. O Senhor tinha consciência disso e, de forma justa, entregou a cada um conforme a sua capacidade. E o Senhor então respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, deverias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Ele segue um pouco mais e no final, que seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, por onde haverá prantos e ranger de dentes. Está lá em Mateus 25, 14 a 30. Bom, vamos agora à proposta de esmiuçar essa parábola para que a gente possa tentar trazer para uma realidade. Vamos abordar, obviamente, a questão financeira, a questão das posses, mas vamos ir além, porque a proposta do Cristo sempre foi de dar um ensinamento que transformasse a criatura. Parábolas são histórias. Parábolas não necessariamente aconteceram. Sempre repito aqui, nas tribunas, uma situação contada por Divaldo Pereira Franco, que diz que quando foi visitar Jerusalém, certa oportunidade, o guia turístico disse: aqui, nesse lugar, ficava a hospedaria onde o samaritano trouxe o homem que havia caído no caminho, né, na parábola do bom samaritano. E o Divaldo explicou a ele, assim: meu irmão, desculpa, mas eu preciso lhe falar a verdade. Essa situação não aconteceu. Ela foi apenas uma parábola contada. E parábola é uma história com cunho moral. É uma proposta de ensinamento que permaneça adormecida, fermentando no imaginário popular. E com o tempo, à medida que cada criatura obtivesse condições particulares, capazes de a compreender, ela então sairia dessa névoa e a criatura então seria esclarecida, compreenderia a parábola. Isso é a proposta da parábola. O Cristo, quando fala sobre os talentos, obviamente não significa dizer que um homem entregou tudo que tinha, que haviam 3 servos apenas, mas ele queria trazer-nos um apanhado, uma necessidade de um aprendizado espiritual, porque ele ainda compara com o Senhor. E o Senhor, ele nos dá talentos,
que não são necessariamente dinheiro, não são situações físicas. Os talentos na proposta espiritual são todas as qualidades morais que as criaturas possuem. Pode você se achar a pior criatura do universo, porque só você pode reconhecer em você mesmo os seus problemas. Mas tenho certeza absoluta que há qualidades em cada um. Nós não somos um poço repleto de maldades, de malícia. Nós somos imperfeitos. Nós agimos ainda muitas vezes mais com a emoção do que com a razão. Mas, mesmo assim, somos capazes de encontrar qualidades em cada um de nós. Todos aqui as possuem. Qualidades no campo do relacionamento, qualidades profissionais. Há aqui profissionais de todos os tipos. O que seria de uns sem os outros? Qualidades. Vendo, por exemplo, o Dedé tocar, é absolutamente gratificante ver o violão. E aí bate aquela invejinha branca, porque eu não sei tocar nada. Para eu tocar um violão, eu tenho que virar ele ao contrário e batucar em cima. Né? Então, qualidades, aptidões. Isso vai de encontro justamente ao sentimento, ao sentido de vida que nós espíritas pregamos. O sentido de que fomos criados simples e ignorantes, sem nada saber, para sermos merecedores. E aí vamos seguindo as nossas existências, as nossas vidas, seguindo no caminho do universo, que é infinito, e aí nós vamos progredindo, vamos adquirindo, tendo experiências. Passamos por todos os tipos de experiências, que forma a nossa característica espiritual, a nossa personalidade como espíritos. E quando vamos reencarnar na próxima, sempre trazemos latentes algum aprendizado já adquirido. Então nós vamos observar que temos aptidões, esses talentos, e temos também a oportunidade. Não podemos esquecer da palavra oportunidade. Às vezes, a gente se fecha no meio dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas angústias, e às vezes acreditamos que Deus não nos dá uma saída, não nos dá uma oportunidade. Pelo contrário, nós temos oportunidade a todo instante. O Senhor já chegou para nós certa oportunidade e disse-nos: toma aqui o talento e cuida. E nós, com essa oportunidade na mão, nós não podemos perdê-la. É a chance que temos de fazer o bem, de nos transformar. Então, esse talento, ele vai ser de que maneira? Enterrado? Como fez aquele que recebeu um talento só? E muitos de nós, muitas vezes, na oportunidade que recebemos, os enterramos. Por medo, por insegurança. E nós não devemos ter medo. Não devemos temer nem mesmo a morte. Porque a morte é somente a passagem. Nós continuamos vivos. Assim como os que nos antecederam no túmulo, continuam vivos, e aqui estão alguns deles, seus parentes, seus amigos, aqueles que cada um dos meus irmãos traz no pensamento. Isso é uma realidade. Então, a oportunidade nós sempre recebemos. Não nos esqueçamos da capacidade. Cada um tem uma capacidade diferente. Então, isso significa dizer que não adianta ter inveja. Invejar é algo atrasado, algo ineficaz, porque cada um é de acordo com a sua capacidade. Eu não consegui nessa existência construir um império, mas é porque talvez não tinha a capacidade para tal. Recebi a oportunidade, mas não tinha capacidade. Enquanto eu vejo que um irmão do lado, ele é extremamente capaz e ele construiu o seu império. Isso também se dá nas capacidades
do comportamento, nas qualidades morais. Também se dá nas qualidades mediúnicas. Isso já trazendo um pouco mais para dentro dessa nossa realidade, dessa nossa estrutura, que eu sei que aqui tem muitos médiuns. Às vezes a gente fica pensando, como eu queria ser presidente um dia do Centro Espírita. Não sabe a besteira que está pedindo. Como eu queria ser o presidente. Mas será que a gente tem a capacidade para tal? A gente, às vezes, é testado. E tem que assumir, né? Mas o medo é que não pode nos impedir. Porque se tiver medo, vai enterrar o talento. Vamos para frente, que é para frente que anda. E aí, contando com a ajuda dos irmãos, dos outros médios, dos trabalhadores, assim nós vamos. Mas eu queria ser um médio de incorporação. O termo equivocado é psicofonia, o certo. Mas é para ficar um pouco mais claro e para não perder muito tempo, porque eu já estou vendo que o tempo está se esvaindo, como sempre, eu apertado no tempo. Mas eu queria ser um médium dessa maneira, eu queria dar comunicações espirituais, eu queria ser um médium psicógrafo. Calma! A cada um conforme a sua capacidade. Nem sempre nós temos aquela qualidade específica de mediunidade. Nem sempre nós temos a compleição física, a energia perispiritual trabalhada no sentido disso ou daquilo. Então a gente tem que saber o nosso local e tem que ser grato por estar naquele local, porque cada um é importante no local que está. Cada um tem uma capacidade. Vamos ver pessoas que vão conseguir adiantar-se muito, como aquele que recebeu 5 talentos e devolveu outros 5. Vamos ver pessoas que vão elevar-se um pouco de forma mais mediana. E vamos ver aqueles que custam a elevar-se, custam a evoluir, enterrando seus talentos com insegurança e medo. Responsabilidade. Para que sejam bem administrados. Vejam que todos esses talentos não nos foram dados de graça. Nós não recebemos a capacidade de pensar, a capacidade de falar, a capacidade de amar, a capacidade de instruir. Nós não recebemos de graça. Nós temos uma responsabilidade. E cada um na sua esfera. Não pense que são só os médios, os trabalhadores da casa, a direção, o palestrante, que tem uma responsabilidade com o bom andamento do trabalho. Todos temos. Porque se a plateia, se a assistência, ela é uma assistência que consegue superar as suas dificuldades, encarar com coragem, andar no caminho do futuro, mesmo sendo nessa própria existência, o trabalho no plano espiritual fica mais fácil. A energia que aqui é formada fica mais propícia ao atendimento dos sofredores. Então, a grande responsabilidade. Multiplicação. Precisamos transformar o mundo. O mundo precisa se transformar num planeta agora vai entrar na condição de regeneração, mas o seu destino é chegar a mundo feliz, ditoso, perfeito. Então nós precisamos multiplicar, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, ensinar as pessoas, seja a sua profissão, não tenha medo, mas eu vou ensinar aquilo que eu sei fazer e vou perder a minha vaga, vou perder a minha vez. Não! Ensine, repasse, incentive alguém a seguir o caminho. Servo bom e fiel, não nos esqueçamos disso, é recompensado com a alegria do Senhor. Então, quando a gente é considerado um servo bom e fiel, mas vejamos, não pensem, meus irmãos, que só o servo bom e fiel é aquele que se destaca. Não. Qualquer pequeno ganho, qualquer pequena evolução, a mínima que seja, nós já estamos sendo bons, fiéis. Já estamos duplicando o talento que tínhamos. Porque foi uma vantagemzinha só, foi uma bondadezinha, foi uma evoluçãozinha. Já vale a pena. E de evolução em evolução,
de ações seguidas no campo dessa transformação moral, nós vamos, quem sabe um dia, chegar à condição de espíritos perfeitos. Servo inútil é punido com a perda dos bens e com o pranto e ranger de dentes. Porque quando nós enterramos esse talento, o que acontece? O talento não se reverte para nós. É como se a gente pegasse uma qualidade nossa e a deixasse adormecida. Sendo que a primeira pessoa beneficiada por esse talento sou eu, somos nós. A primeira pessoa beneficiada por um talento, por uma qualidade moral, é a própria pessoa. E depois ela se estende, ela vai abrangendo e vai contagiando e o mundo à sua volta melhora. Então, por isso que a gente pode perder tudo. Na verdade, está enterrado. Mas a gente está sem usar, é como se tivesse perdido. Justiça. Deus não coloca fardos pesados em ombros que não suportam carregar. Ai, meu Deus, a minha vida é tão complicada, Jean, tem tanto sofrimento. Eu tenho certeza que os irmãos que trabalham aqui no atendimento fraterno ouvem muito isso. Ai, a minha vida é um mar de lágrimas. Mas Deus não coloca o fardo mais pesado do que o ombro da criatura pode suportar. Significa dizer que todos os problemas que nos acometem, nós temos a capacidade para sair deles. Temos a capacidade para passar por eles como uma tormenta, como uma tempestade, e sair no outro lado depois, quando o dia estiver melhor. Então, a gente precisa entender que isso faz parte da justiça. A importância da ação, não temer riscos, não se esconder dos desafios, não se deixar paralisar. Já falamos um pouco nisso agora há pouco. Nós não podemos nos paralisar. E para encerrar, a continuidade da vida. O que é a continuidade da vida nessa parábola? É o Senhor voltando e pedindo contas. Só que nós vamos fazer o contrário. Não é o Senhor que vai voltar, somos nós que vamos voltar ao mundo espiritual. E quando a gente se desprender da matéria, nós vamos analisar o que fizemos. Vai passar pela nossa mente todos os nossos atos. Como numa pequena tela, num filme mental, vão aparecer os atos mais importantes das nossas vidas. Os atos felizes, as satisfações que tivemos, as boas memórias, os sucessos e as venturas. Mas também vão passar nessa tela os atos infelizes, as maldades praticadas, os pensamentos equivocados. Porque tudo no universo é equilíbrio. E como nós, como espíritos, estaremos voltando para o mundo espiritual, precisamos fazer o feedback, fazer a avaliação e entregar ao Senhor. E o que a gente quer entregar quando voltar? A gente quer chegar... Não seria melhor chegar no plano espiritual e devolver o dobro de talentos que recebemos? Aquele que recebeu 5 talentos, devolveu mais 5. O que recebeu 2, recebeu um pouco menos, mas devolveu 2. Mais 2. Ou será que a nossa proposta é voltar e dizer ao Senhor, enterrei o talento, Senhor, eu tinha muito medo de Ti. Não fiz nada. Tive oportunidade. Me perdoa, Senhor. E o Senhor vai dizer-nos o quê? Aguarda, aonde há choro e ranger de dentes, nas trevas exteriores, que é no umbral, onde eu já aceitei, vou passar lá. Então, gente, que a gente possa fazer as nossas próprias avaliações. Obrigado mais uma vez por vocês terem me dado aquilo que tem de mais valioso, que dinheiro nenhum no mundo é capaz de comprar: o tempo. O seu tempo. Vocês doaram a mim nesses 30 minutos que se passaram. Não sou merecedor. Por isso, peço a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, que
abençoe a todos que aqui estão presentes. Que nesse instante, a bondade de Deus como um manto esteja pairando sobre a cabeça de cada um. Que cada um esteja capaz de perceber essa energia e absorvê-la. Que essa energia, tocando no alto da cabeça dos meus irmãos, se transforme cintilante e seja absorvida por todos os nossos poros e a gente saia daqui melhores do que quando aqui adentramos. E quando chegarem nos seus lares, despejem, deem, doem tudo que receberam aqui, para que o lar de cada um dos meus irmãos tenha paz, tenha tranquilidade dentro do possível e sirva como um cadinho libertador para a evolução espiritual de cada um. Obrigado, gente, boa noite e até a próxima. Se Deus assim desejar, permitir e, claro, a casa tiver coragem de convidar. Agradecemos ao Jean pela mensagem da noite. Encerramos a primeira parte do trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como encerrada a primeira parte e aberta a segunda, que serão os passos. Eu peço aos